pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é... Energias e vibrações. Hoje vamos falar de um tema que praticamente em todos os vídeos nossos a gente comentou de formas não específicas, né? De como que funciona essa questão de energia e vibração. Que o pessoal fala assim, eu cheguei no lugar e não senti aquela energia estranha, né? E hoje esse é um assunto bem divertido, espero que vocês gostem e venham com a gente. Solta a vinheta, cuide da sua energia. E é isso aí, pessoal. E o tema de hoje é energias e vibrações. Acho que, Fábio, hoje você tem mais capacidade de falar sobre isso, né? Porque você consegue aí no dia a dia sentir, você está mais atenta, né? Você começou a perceber como que funciona essa questão de energias e vibrações. Só que hoje a gente não vai falar também só da espiritualidade, porque o Albert Einstein falava sobre essas questões, o Tesla, esses caras lá, eles descobriram, Fábio, que tudo que tem que a gente conhece é por meio de ondas, né? Vibrações. A gente tem o nosso corpo, ele reage ao som, à música. Isso é a coisa mais física que a gente pode falar que cientificamente existe, né? E só que tem algumas situações que a ciência não explica, que é geralmente essas sensações que a gente tem. Né? Há um tempo atrás eu achei um experimento que o japonês fez muito legal. Eu vou ver se eu consigo lembrar desse tema e colocar o link depois no nosso vídeo. Que ele fez um experimento. Né? Ele chegou um dia dentro da casa dele, pegou 2 copos de água e o primeiro copo, um dia que ele estava muito mal, com raiva e muito ódio, ele chegou e começou a xingar o copo, né, com a água e tudo mais e tal, e pegou e congelou essa água. Né? Um outro dia que ele estava muito bem, feliz, estava tudo dando certo na vida dele, ele foi lá, agradeceu, falou que tinha amor, não sei o que, e congelou a mesma água. Incrivelmente, quando ele foi fazer a análise microscopicamente, a forma das 2 águas estavam totalmente diferentes. Isso microscopicamente. No dia que ele fez xingou um e tal, estava toda deformada, toda, sabe, de uma forma muito fisicamente feia. E o outro estava com cristais perfeitos, tudo organizado, tudo bonitinho e tal. E ele comprovou, por meio desse teste, muita gente fez depois esse teste e realmente teve o mesmo resultado. Ou seja, só que, assim, todos nós podemos perceber isso quando a gente vai para o ambiente, quando a gente fala com algumas pessoas, ou como a gente está, às vezes, né? Hoje em dia, né, Fábio? Quanto que a gente analisa para sair para algum lugar e falar assim... Exatamente. Conta um pouco dessa parte, né? Como que você... É importante, né? Antes, tem algumas como é que fala? Alguns ditados, tipo assim, o sangue não bateu, né? E quando a gente fala assim, que a energia estava ruim, automaticamente a da gente de alguma forma também estava. Exato. Porque, como eu falei num dos vídeos anteriores, a gente atrai, conecta, né? De acordo com as vibrações. Se está negativo, automaticamente... Que você tem. A gente atrai o negativo e o positivo também. Então, assim, a gente luta todos os dias para sempre atrair o bem, né? Mas não é fácil. Mas não é fácil. E assim, a gente não é 100% bom, também não é 100% mal. Então, tem essa mescla aí, né? Variações até para o nosso aprendizado diário. Então, a gente automaticamente, quando ia em alguns lugares, algumas situações, a gente se deixava atingir por essas energias. Então, assim, não era totalmente só do ambiente, das pessoas, carga negativa. E aí a gente depois, poxa, mas por que eu tô assim? Rapaz, teve alguma situação e a gente muda de humor, transforma. Eu já oscilo do nada, assim, né? com a questão de humor, de emoções. E então a gente se deixa automaticamente levando e é um aprendizado diário, né? Uma coisa que eu ia comentar aqui, Fábio, que eu não conheço essa experiência, eu devo imaginar que deve ser extremamente difícil, e vocês mulheres que estão assistindo aí, é quando vocês estão com a TPM, né? Com o período. Que as emoções de vocês vão
Porque aí é físico, às vezes não é nem por vontade de vocês, é questão física, hormônio e tudo mais. Como que você está vendo ultimamente, Fábio, essas questões assim? É muito perceptível? Você consegue sentir isso? Agora você... E como que era antes? Antes você simplesmente explodia, ia e depois via? Antes eu não reconhecia, né? Essa questão. Hoje eu reconheço mais, né? E a questão do reconhecer não é assim, hoje, porque que a gente fala, às vezes a gente agride o outro e acha que uma certa desculpa, uma mera desculpinha vai atingir, vai apagar, resolver. E não é dessa forma. Essa questão hormonal é uma coisa muito complicada. Tem mulheres que conseguem lidar porque estão os medicamentos, né? Não são todos os medicamentos que eu consigo, assim, conseguir lidar. Eu tomo para amenizar as dores, mas a questão hormonal é uma coisa muito mais complexa. E é uma situação bem difícil. Hoje, como eu falei, eu evito algumas situações que eu acho que pode ir ao extremo, que eu possa me estressar, que eu possa de alguma forma atingir o outro de forma negativa, né, com as minhas situações. É uma coisa bem complicada. Tem situações que a gente assim, não pode ficar adiando, né? Por exemplo, você está com um cliente, você tem algum projeto para entregar, não, hoje eu não vou entregar porque eu não estou bem. Mas na medida do possível você faz. Mas é uma situação assim tão importante que agora está voltando a questão de tipo que o pessoal está falando muito da pobreza menstrual, mas também em alguns países as mulheres quando estão nesse período elas são liberadas porque é uma situação muito complicada. Não é questão só do fluxo menstrual, é como mexe com as suas emoções, como mexe com o seu corpo e vai de mulher para mulher, né? Como se cada mulher é única e cada uma tem uma experiência diferente. Perfeito, Fábio. Você comentando isso, eu citei essa situação, gente, porque eu acompanhei os últimos anos com a Fábio, o quanto que ela mudou. Sabe. O quanto que ela mudou, porque assim, hoje realmente você às vezes se isola um pouco mais, você evita de falar, porque você sabe o risco que tem diante da emoção aflorada, você falar algo que você não queria falar, né? Tomar uma decisão. Por outro lado, quando a gente está falando das mulheres, mas existe uma outra coisa que também, uma coisa que você citou, de não olhar, né? Geralmente quando você está num momento de estado de raiva, você não... Por isso que o pessoal fala que você cega, né? E as emoções são muito difíceis de você controlar. Com certeza. Ainda mais quando você tem emoção reprimida. E dentro dessa história existem essas questões energéticas, né? Aquilo que a gente já falou, acho que você sempre cita isso, a questão do reclamar. Né? Que você clama aquela situação que não está legal. Isso é uma geração de energia. Né? A gente já comentou muito isso. A gente já vê isso direto quando a gente chega num lugar, a gente está, por exemplo, está num momento ruim e pensa numa situação feliz, uma situação engraçada, o ambiente já muda, que a gente já fica mais leve, né? Desde que todas as pessoas também façam o mesmo processo. Né? Mas agora que você chega num lugar que as pessoas estão... Por que... vamos entrar num detalhe. Por que a mente está tão ruim? Porque as pessoas estão doentes fisicamente e algumas também mentalmente, só que não reconhecem, né? Acha que é tudo físico e você acaba saindo derrubado de lá. Não tem, assim, pode ser assim por minutos, mas você já sai totalmente cansado, desgastado. Porque muita gente também não gosta de ir em cemitério e enterro. Porque justamente se junta, não, nem é por causa às vezes do doente na casa do hospital, é por causa do morto. É que junta aquela massa de pessoas, todo mundo triste, com raiva, e não sei o que, o cara doente. Aí o cara já tá pensando na situação assim, nossa, realmente não tem assim, solução, a vida acabou. E fica até engraçado, né, que a gente tá falando aqui, chega a alguns lugares, né, até os filmes mencionam isso, naquele ambiente, mostra que tá chovendo, cena cinzenta. Então, é uma coisa que é real. A energia cria, se juntando muita gente fazendo aquela situação. Outro exemplo, né, é pessoas de gostos musicais. Né? Você olha para um cara que ele é extremamente roqueiro, ele emite um tipo de energia. O pessoal que gosta de sertanejo é um outro tipo de energia. E um atrai o outro, né? Você vai nos lugares, aquele monte de roqueiro, aquele monte de pessoas que gostam de samba, aquele monte que gosta de sertanejo e tudo mais. As energias, no fim, elas inicialmente,
é uma condição de onda que daquilo que você emite, você vai cair. Né? Não tem uma situação que existe assim, falar, olha, não sei por que aconteceu isso comigo. Infelizmente, Fábio, isso está atrelado até situações ruins também. Né? Um roubo, uma situação de acidente. Né? Aí a gente fala da questão do pagar, que a gente falou de questão da reencarnação e tudo mais. Não é o pagar, é uma atração energética. Né? Porque geralmente você vai lá, faz uma ação, na ação que eu fiz, por exemplo, eu xinguei a Fabiana e fiz você passar um momento muito ruim. Criei uma condição energética que fica instalada dentro de mim. Eu não percebo isso. Em algum momento vai acontecer uma situação ao contrário, porque energia não tem esse negócio de sentimento, né? Não tem uma energia que fala assim, coitadinho. Vamos falar da energia elétrica. Se tu colocar a mão na tomada, a energia vai olhar pra Fabiana e falar assim, nossa, eu não vou dar choque na Fabiana porque ela é gente boa. Não, você vai tomar um choque e dependendo da situação você vai morrer. Então, as energias também são a mesma coisa. Ela não vai diferenciar quem é o bonzinho, quem é errado, ela simplesmente vai o que condiz com ela. Então, esse é o processo de energias e vibrações, tá? A energia é um estado de alguma emoção e a vibração é a conexão desses estados. Né? Você vibra no mesmo sentido e hoje você vê isso claramente, né? Pelas suas experiências. Quando você está vibrando numa situação ruim, aí a coisa desenrola. A gente sempre comentou isso. Para a gente tomar cuidado de não dar força para aquele momento de ruim. Porque momentos ruins vai acontecer, Fábio. Ninguém está falando aqui para a pessoa fingir que não está acontecendo. Uma coisa é você olhar uma situação, né? Ontem a gente até comentou dos animais, você se lembra? Que o elefante lá morreu no meio do caminho e a manada olhou, pô, beleza, então tem que seguir. Por quê? Porque a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Não é que não vai acontecer situação ruim, vai. Né? Mas como que você vai lidar com isso? Que vai diferenciar se você vai se dar bem com essa energia e com essas vibrações. Não estou falando também que se acontecer situação ruim, você não aceitar ter sofrimento, porque você vai ter o sofrimento. Né? Não fingir, né? Dar de forte o tempo todo. Hoje a gente está vendo aí essa questão desse novo mundo, Fábio, com mídias sociais que a gente já falou lá, o quanto está sendo muito difícil e depressivo para as pessoas e querer lutar e ser forte, escondendo as suas dores, né? E às vezes nessa questão de mostrar que está feliz o tempo todo, esconde e não aceita aquilo e deixa de prosseguir na sua vida, em vez de aceitar e falar, beleza, aconteceu essa porcaria, mas eu vou continuar caminhando. Tá, ok. Uma pergunta que eu quero te fazer, se você tem uma experiência com essa questão de energias, vibrações. Tem muita gente que está nos assistindo e que pode ser leigo nesse assunto. Você está falando de energia, vibrações. E como fazer para eu melhorar a minha energia? Como fazer para melhorar as minhas vibrações? Sim. Né? Porque automaticamente, quando eu melhoro para mim, eu acabo melhorando o outro e passando. Exato. Isso. Então, como eu lidar com isso? Como eu trabalhar essa situação da energia e das vibrações e que ela possa ser melhorada a cada dia? Sim. Primeira coisa que a gente tem que fazer, acho que você faz isso muito bem, Fábio, é olhar o teu estado que você está. Se reconhecer, né? E ter verdade nisso. Verdade. Assim, gente, quando Jesus falava fale a verdade vos libertará, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente dessas palavras que ele falou, mas ele falou que a verdade vos liberta. Essa verdade é para você, não é uma verdade que você vai falar para o outro. Porque às vezes, o que acontece? As pessoas vivem no inferno astral, Fábio, e escutam algumas outras falar assim, pensa positivo. Só que esse pensar positivo é o quê? Colocar debaixo do tapete tudo que foi ruim e fica só, se Deus quiser vai ajudar. E não vai resolver nada. Não. Enquanto você já passou por essa situação. Enquanto você estiver aqui com tudo lá ruim, assim, por exemplo, eu e a Fabiana usamos a técnica de desabafar. Às vezes quando a gente está com um problema, a gente conversa com o outro, porque a gente confia e isso resolve, né? A gente solta nossas dores. Você tem que buscar uma forma de aceitar esses lados negativos, esse medo, essa culpa que você carrega, de você estar numa situação ruim, de reconhecer esse estado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você começar a entender isso, dominar a tua vida. Né? Por exemplo, a gente já viu muitas situações, sabe? A gente até faz isso hoje, passou pelo momento difícil e fica ali, murmurando. Começar a treinar ao contrário. Aí sim começa o treino para o pensamento positivo.
Você fala, olha, eu tenho um problema, eu sei, ele está aqui, mas eu vou lutar cada dia para que eu melhore. Todos os dias, tem que ser um treinamento. E aí, adiante, depois desses 2 passos, você vai entender como que funciona a vida, porque hoje você está carregando a tua vida. Né? Fábio, a gente conversa muito, só que você toma suas decisões. Eu acho que outra situação interessante é você falar sobre o problema. Ai, mas assim, poxa, falar sobre o problema. Ai, mas eu não tenho uma pessoa assim que eu confie. Eu fico com vergonha de falar sobre a minha situação. Tá. Ai, tem terapias. Terapias. Poxa, bacana, mas aí eu não tenho a grana. Tem terapias gratuitas. Tem. Online. Tem. Ai, mas também eu não quero conversar com a pessoa. Tem a terapia por escrita. Exato. Você pode escrever. Né? Isso é anônimo, né? Isso. Você pode escrever, compra um caderno, uma agenda, um diário, alguma coisa, e escreva. E outra coisa também. Ai, tem alguma situação, de repente, alguma atitude do Wellington me incomodou. Nossa, e assim, parar e analisar. Por que me levou esse incômodo? Isso, em vez de procurar ou agredir, ou acusar. Antes. Nossa, porque às vezes não, na maioria das situações, uma situação que te incomoda está falando muito mais sobre você do que o outro. Exatamente. Né? Por que está me incomodando do Wellington? Falar de uma forma diferente. Por que está me incomodando dele ser tão liberto? Por que está me incomodando essa felicidade dele? Exato. Essa liberdade dele? Né? Por que está me incomodando dele estar sendo próspero na vida dele? Perfeito, então, assim, perfeito. A gente acaba observando muito o outro e deixando de olhar para nós. Né? Perfeito, porque olhar o erro do outro é muito mais fácil. Né? Eu acho que todo mundo já passou uma situação dessa, principalmente na escola. Uma redação que a professora fale sobre você. Nossa, ninguém ou então consegue fazer, entrevista de emprego. Ninguém consegue fazer, né, Fábio? É muito difícil a gente falar da gente. Nossa, mas do que realmente eu gosto? Quem é realmente a Fabiana? Aí eu te pergunto, mas falar do outro... Opa! Aqui a gente vai 2 horas, meu filho. Leve, livre e solto. E vamos tem falar todos da os vida. pontos de falha, de qualidade, tudo. E acha mais falha, viu? Na qualidade. Não, mas... E quando acha a qualidade, fala assim, mas eu acho que ela está fazendo um papelzinho, um personagem. Porque ela não é assim, né? E quando você vê, pode analisar quando você está falando do outro, se não é de você também. Exato. Né? Perfeito. Eu acho que é isso. Olha, foi bom esse comentário de hoje. A gente conseguiu aqui falar bastante coisa. Como todos os assuntos que a gente fala, gente, isso aqui é só a base. Existem muito mais coisas. Nossas, né? Foram nossas. Não dá para dizer que todas essas situações que falamos é uma verdade absoluta. Até eu não acredito nisso, porque podem ter coisas que a gente nem conhece também, né? Isso, não conhece mesmo não. Só que o que vive hoje, o que a gente está falando, pelo menos na sua vida acontece. Acontece. Então, acontece de forma real. Assim, mais uma vez, né, a gente passa esse recado para vocês. Isso. Se você concordou, não concordou, comente no nosso vídeo. Por favor. Né? Mande sugestões de assuntos, né, da espiritualidade que vocês têm dúvida, que aí com certeza a gente aqui vai analisar e passar as mensagens dentro do nosso conhecimento. E talvez tenha coisa que a gente nem sabe também, né? Talvez não. Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente pesquisa, dá um jeito, corre atrás e compartilha esse momento maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Espiritualidade Viva.07. E para adquirir o e-book do Wellington, Caminho da Espiritualidade, é só ir lá na página espiritualidadeviva.com.br e adquirir o seu exemplar. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!